Oi galera, Davi Alves quem aqui fala para fazer o resumo mais completo que você vai achar em todo o YouTube da primeira temporada de Stranger Things. Novembro de 1983, Hawkins, Indiana. A série começa mostrando o departamento de energia, que eu particularmente vou chamar de laboratório ao longo do vídeo, e a gente vê um médico correndo desesperado e entra no elevador. Só que não dá muito certo, porque do que ele estava correndo, a coisa já estava lá no elevador e puxou ele pra cima. Então a correria dele foi pra nada. Depois disso a gente vê os 4 amigos, Will, Mike, Dunster e Lucas, jogando D&D. Eu não sei muito bem falar o nome do jogo, então eu vou só dizer a sigla. Quando a mãe chama o Mike dizendo que já tá bom deles pararem. E ele, meio relutante, acaba cedendo para o que ela pediu e eles saem em direção às bicicletas. Só que antes disso, o Dante vai oferecer um pedaço de pizza a Nancy, a irmã do Mike, e ela recusa porque estava falando no celular com sua melhor amiga Bárbara e bate a porta na cara do Dante. Depois disso, eles se encontram ali na frente da casa do Mike para pegar suas bicicletas e saírem para suas casas, e eles falam um pouco da Nancy e depois se despedem. Ao longo do caminho, o Dante e o Will apostam uma corrida, e acaba que o Will ganha do Dusty, e ele vai bem mais rápido e o Dusty perde ele de vista, visto que a casa deles seguiam por caminhos diferentes. O Will, no meio do caminho até a sua casa, vê uma coisa muito estranha ao longo do caminho e ele entra com sua bicicleta na floresta e acaba caindo. Com medo, ele sai correndo até a sua casa, mas o Jonatas, que é o seu irmão, e a Joyce, que é a sua mãe, não estão lá. Ele até tenta ligar para eles ou para casa de alguns amigos, mas nada. Principalmente porque Hawk estava sofrendo uma queda de energia naquele momento. Desesperados por não conseguir ajuda nem dos familiares, por não estarem presentes em casa e nem por meio da ligação, ele acaba indo para um galpão que tem no fundo da casa deles, pegando uma espingarda para tentar se proteger do que ele estava fugindo. E em um corte de câmera muito rápido, eles cortam para uma luz de novo pro Will e esse some. Já no outro dia, a câmera passa pela tela e mostra a mulher falando no jornal sobre os picos de energia na cidade de Hawkins, e a gente vê o delegado que se arruma para ir para a delegacia. Cortam para a mãe e o irmão do Will. A mãe, que inclusive percebe que o filho não está em casa e, desesperada, liga para a casa do Mike para saber se ele estava lá. Depois disso, vemos os 3 meninos na escola, o Lucas, o Dusty e o Mike, sofrendo bullying ali de alguns meninos, principalmente o Dusty. E vemos também um pouco de Bárbara e Nancy conversando sobre o encontro ou sobre o possível relacionamento que a Nancy tem com o Steve. Depois ela acha um bilhete desse Steve e vai ao banheiro, onde ele quer se encontrar com ela. E eles lá no banheiro marcam um encontro para estudar. E o Steve até sugere que eles fossem estudar na casa dela. Só que ela diz: meus pais não vão deixar. Aí ele diz: eu pulo sua janela, eu sou um ninja. Coisa desse tipo. Hopper vai para a delegacia, onde a mulher, que é secretária dele, fala sobre algumas das reclamações que os vizinhos vinham fazendo de abóboras que estavam apodrecendo. E ele diz: as manhãs de segunda são para meditação e contemplação. Eu acho que é alguma coisa assim que ele fala. E quando ele chega na sala dele, ele se depara com a Joyce, que já está aflita porque o filho dela sumiu e ela teve que esperar um tempão até que ele aparecesse na delegacia, né? Porque ele era o delegado, o Hopper é o delegado. Depois a gente volta novamente para o departamento de energia, que é o laboratório, onde alguns cientistas vão investigar o mundo invertido para ver se ela, que eu acredito que seja a 11, está lá. Agora a gente corta pra ela, que é a 11, como eu já tenho falado anteriormente, e a gente vê ela perdida no mato, vendo uma lanchonete e indo em direção a essa para roubar comida. Após isso, a gente vê os meninos na estação de rádio da escola, essa que foi inaugurada com incentivo e ajuda dos professores, até eles serem interrompidos pelo diretor da escola, que o chama para conversar com Hopper, que foi lá na escola para saber sobre o paradeiro do Will. Acontece uma cena interessante aqui, que é eles discutindo sobre em que livro está a Floresta das Trevas, se é em O Hobbit ou O Senhor dos Anéis. Eu que sou fã de Senhor dos Anéis, e esse canal também, que aborda de livros, fiquei muito feliz nessa parte. Depois que o Hopper diz que vai investigar na Floresta das Trevas, os meninos sugerem ir com ele, só que eles não deixam e os repreendem, e pede, quase mandando, que eles saiam da escola direto para casa. E depois ele vai até o lugar da Floresta das Trevas e encontra a bicicleta do Will caída ali no meio da floresta. Corta para uma cena flashback em que a mãe do Will e o Will estão em uma caverna no meio da floresta, conversando sobre algumas coisas ali do seu cotidiano. E corta novamente para a cena do presente, onde a mãe do Will e o irmão dele estão procurando ele, gritando, chamando ele. Depois vemos a 11 na lanchonete falando um pouco mais sobre ela e o seu nome, que é 11, como eu já tenho falado anteriormente, e o homem liga para alguém procurando ajuda. Quando isso acontece, a gente vê depois uma cena de um monte de gente em uma mesa, escutando, pelo que parece, os moradores e todas as ligações dos moradores de Hawkins. Depois disso, a gente vê que Joyce tenta ligar para o pai do Will, ela é separada do pai do Will, e ela não consegue nenhum retorno. Ela até fala com um adolescente, pelo que ela mesma disse, e desliga na cara dela, e porque o pai do Will não estava em casa. Depois disso, o Hopper aparece na casa da mãe do Will com a bicicleta do Will, e ele vê que um cachorro está latindo para a parte de trás da casa dela, depois que ele roda a casa inteira procurando ali algumas pistas e informações sobre o paradeiro do menino, e ele decide ir lá. Só que ele não acha nada e ele acaba se assustando com a luz que pisca do nada e quase explode. Tem uma cena do Mike da sua família falando sobre o Will e sobre a possibilidade de se procurar o Will com seus amigos, só que a mãe dele não deixa, e no meio dessas conversas a gente também escuta do Mike uma fala sobre o namorado da irmã dele, Nancy, ao que ela se revolta. A cidade inteira procura por Will, e o Hopper, nesse meio tempo, fala da sua filha, que é falecida, com o professor, aquele que fez a estação de rádio na escola, como eu tinha falado anteriormente. A gente vê Steve, como ele tinha dito, com
conseguindo pular a janela da Nancy pra ir estudar. Só que não é bem estudo que eles fazem. E os meninos decidem sair escondido e procurar o Will. Nesse meio tempo, uma mulher chega na lanchonete e acaba matando o homem que liga pra falar sobre a 11. Os homens até tentam pegar a 11, só que ela é bem mais rápida e eles acabam com um fim bem trágico. Imagens na tela. Depois disso, Joyce e Jonathan conversam, até a sua conversa ser interrompida por um telefonema, que Joyce acha que era o Will. Os meninos foram procurar o Will na floresta, mas acabaram que por achar a 11. Os meninos fazem várias perguntas a 11 e pedem pra ela trocar a roupa, porque ela estava molhada. Ela até quase tira a roupa na frente dele, só que vai ao banheiro e depois faz isso. Depois disso, os 3 meninos conversam sobre a 11 e o que vão fazer com ela. Só que eles estão meio que presos, pois eles não podiam sair na noite anterior, quando eles acharam a 11, e eles saíram, e se eles contassem que saíram, iam ficar de castigo. O Mike sugere um plano, e o Lucas e Dusty, depois desse plano, se despede dele. Mike fica sozinho com a 11, ou On, e conversa um pouco com ela. E depois se despede e vai dormir. Já no outro dia, vemos Joyce e Jonathan conversando sobre o Will, até serem interrompidos pelo Hopper, que não acha o Will por meio das buscas realizadas. Joyce fala pra ele da ligação do Will, e um pouco depois disso, Hopper sugeriu procurá-lo na casa do pai, o que o Jonathan resolve fazer no lugar dele. Vemos na sequência o plano do Mike para com a On. Ela tocaria a campanha da sua casa e a sua mãe saberia o que fazer. Só que a 11 o alerta sobre os homens ruins, pelo que aconteceu na lanchonete no episódio anterior. As buscas pelo Will continuam, só que agora de dia, e conhecemos nesse episódio um pouco dos amigos do Steve. E nesse momento, quando Jonathan vai colar cartazes do irmão desaparecido na escola, a Nancy, que estava junto desse grupo, vai falar com ele. A aula começa, só que Mike não foi, e a ausência dele é notada por Lucas e Dusty, os seus amigos da escola, e aqui vemos o Mike apresentando a casa para 11. Depois de muito dirigir, o Jonathan chega na casa do pai. Antes disso, vemos ele em um flashback com o Will, tocando uma música que eles gostavam de escutar juntos. Corta para Joyce comprando um novo telefone, pedindo também um adicional no emprego que ela trabalhava, e um pacote de cigarros. Detalhe, ela mandou que anotassem na conta. O cientista do laboratório vão investigar a casa da Joyce, onde o Will sumiu. Depois disso, a gente vê o Mike brincando com a 11, explicando ali um pouco das regras do D&D. E ele leva ela para a parte de cima da casa, já que ela tinha ficado no porão desde o primeiro episódio. Nesse tour que o Mark fez com a 11 pela casa dele, ela corre o olho por umas fotos que tinha ali no quarto dele, em cima da cômoda, e ela reconhece o Will. A família do Mike chega e ele tem que trancar a 11 dentro do guarda-roupa, onde a 11 tem um flashback no laboratório. Ela sendo arrastada por 2 homens até uma sala que ela não gostava de ficar, por provavelmente não ter cumprido algumas das coisas que o papai, como ela chamava, pediu que ela fizesse. E depois o Will abre a porta, né, depois de falar com a mãe, que não foi pra escola porque estava sentindo meio mal por causa do sumiço do Will, ele encontra ela chorando. Joyce liga o novo telefone esperando outra ligação do Will, e enquanto isso o delegado Hopper recebe uma ligação o direcionando para onde estão o corpo do homem que foi morto no episódio anterior. Após entrar na casa do pai, Jonathan procura o Will, mas não o encontra lá. E ele vai embora e deixa um papel de procura-se do irmão com o pai. Mike fala sobre a possibilidade da 11 saber onde está o Will, e eles meio que se revoltam, né, os amigos do Mike, Dusty e Lucas, que é para quem o Mike fala da possibilidade da Eleven saber que o Will está vivo, e os amigos do Mike querem contar para os pais dele da Eleven. E é nessa cena que eles descobrem os poderes da Eleven. Da 11. Se eu falei Eleven, gente, desculpa. Corta pra cena do Hopper investigando o caso do assassinato do homem da lanchonete, onde ele descobre que antes disso ter acontecido, tinha um menino lá. Depois disso, a Nancy convida a Bárbara pra ir em uma festa na casa do Steve e tenta convencer a mãe dela depois disso. Meio que, mãe, todo mundo vai, menos eu. Em meio às investigações, na procura do Will, os policiais acham um cano que sai do laboratório e eles veem uma cerca e uma placa indicando que a área era restrita. Corta para os meninos falando com a On sobre seus poderes. Nesse meio tempo, Nancy e Bárbara chegam à casa do Steve. Depois disso, vemos o Hopper com a mulher falando sobre os últimos acontecimentos de Hawkins. E, um pouco depois disso, 11 mostra onde o Will está usando o lado oposto do tabuleiro em que eles jogam D&D. E ela pega um boneco, indicando que esse meio que está perseguindo o Will, nesse lado invertido do tabuleiro, que é o mundo invertido. O Jonatas estava na floresta tirando algumas fotos e ele ouve gritos. Quando ele vai ver, era só a festa de 5 pessoas do Steve. E ele fica lá tirando fotos durante todo esse tempo. A gente vê que nessa festa o Steve faz meio que um jogo entre os amigos dele e a Nancy para que eles virem uma latinha de cerveja. A Nancy faz isso, só que a Bárbara, meio relutante, opta por não fazer. Até que ela é influenciada pela Nancy, resolve fazer, só que ela acaba se cortando e não consegue virar a latinha como os outros fizeram. Enquanto a Bárbara vai no banheiro, molhar e ver se o machucado que ela tinha feito no dedo é profundo ou não, os outros pulam na piscina. Jonathan ainda tirando foto enquanto isso. Joyce recebe uma nova ligação do Will e o telefone queima de novo. E ela percebe agora que o Will está se comunicando por meio das luzes e vai até onde essas o levam, no quarto do Will. E ela vê o mesmo bicho que o Will tentando sair da parede. Joyce até tenta fugir desse bicho, entra no carro, mas depois volta pra casa. Talvez por causa da comunicação que o filho tá fazendo com ela, acho que ela não queria perder isso. O povo da festa sai da piscina e sobe para os quartos, onde acontece coisas a mais. É nesse momento que a Nancy dispensa a Bárbara, dizendo assim: eu sei o que é melhor pra mim, uma coisa assim. Eu acho que é assim que ela fala pra gente. E Bárbara, esperando a Nancy pra levá-la de volta pra casa, fica sentada na borda da piscina, com os pés pra dentro da água, e uma gota de sangue da mão dela cai dentro da água. Uma mudança de câmera rápida, da Bárbara para o Jonatas e novamente para a Bárbara, e ela desapareceu.
episódio 3 começa com a Bárbara acordando no mundo invertido. E vemos mais cenas da Nancy e do Steve. A Bárbara é puxada por um bicho quando ela tenta sair da piscina. Um pouco depois disso, Nancy vai pra casa, mas decepcionada, porque o Steve meio que não liga pra ela, depois do que eles tiveram, né? Isso é meio decepcionante. E ela se depara com a mãe, que diz que qualquer coisa podia falar com ela. Só que ela não fala com a mãe e sobe pro quarto. Já no outro dia, Jonathan acorda meio assustado e vai até o quarto da mãe, que está rodeado de luzes, e diz que o Will está se comunicando com ela por meio dessas. E Jonathan se preocupa com o estado da mãe. Os meninos, no porão do Mike, bolam um plano e marcam de se encontrarem, com a 11 inclusive, depois da escola. E Steve e Nancy conversam sobre o que aconteceu no ano passado, já na escola, e depois a Nancy vai pra sala e ela vê que a Bárbara não foi aquele dia. Depois disso, vemos que os policiais tentam entrar no laboratório para investigar. Depois de muito insistir, eles até conseguem, mas as fitas eles perceberam que estavam adulteradas. Corta pra 11 se aventurando, ou quase sendo descoberta na parte de cima da casa do Mike, visto que ela só ficava no porão. Vemos também um flashback dela no laboratório, tentando amassar uma latinha de Coca-Cola com a mente, já que o poder dela é esse, e outros mais também, sendo observada pelo papai, que é como ela chama esse personagem na série. Corta pra Joyce, instalando um monte de pisca-pisca na parede com as letras do alfabeto, para que o Will pudesse se comunicar por ela por meio dessas luzes. Depois ela novamente vai no seu emprego, e como na primeira vez, ela compra um monte de coisa para anotar na conta, e nessas coisas está um segundo telefone e um monte de pisca-pisca. Depois disso, corta pra 11, que descobre o quarto da Nancy, e corta pra Nancy na escola, perguntando ao Steve e aos seus amigos se eles viram a Bárbara. Corta novamente para os meninos, catando pedrinhas, onde eles falam da relação do Mike com a Helena, até que alguns meninos chegam e implicam ali com o Mike, e eles até derrubam o Mike no chão. Sim, as pedrinhas que eles estavam catando era para destruir o bicho que pegou o Will. Nesse meio tempo, Jonathan revela as fotos tiradas no episódio anterior, e a gente volta pra Joyce na casa dela cheia de pisca-piscas, recebendo a visita da mãe do Mike, com a irmãzinha pequena do Mike. Hopper vai para a biblioteca investigar um pouco mais sobre o laboratório, porque ele ter visto algumas fitas adulteradas foi algo meio suspeito, e a gente descobre que a mulher com quem ele tem ficado era a bibliotecária, no episódio anterior. Nota que o policial que estava com ele falou sobre uma menina desaparecida, e que a mãe dela passou por experimentos para que essa tivesse poderes. Talvez essa menina seja a 11. Enquanto a mãe do Mike tá lá na casa da Joyce, essa que tenta explicar o porquê das luzes de pisca-pisca, a sua filha, que estava junto com ela, vai até o quarto, guiada pelas luzes, e também vê a coisa que Joyce viu tentando sair da parede. Depois disso, a gente vê a Nancy descobrindo, após ligar para a mãe da Bárbara, que ela não chegou em casa na noite anterior. A cena seguinte é da Nancy, junto do Steve e dos amigos dele, quando eles encurralam o Jonah, descobrem que ele tinha tirado e revelado as fotos da noite anterior, rasgam as fotos e quebram a câmera dele por causa disso. Corta para 11 indo encontrar os meninos para eles elaborarem o plano. E relembrando momentos que teve no laboratório quando não conseguiu matar um coelho, e ela é levada para uma sala arrastada por 2 homens. A mesma que ela se lembrou quando foi trancada no guarda-roupa. Só que a 11 não fica nessa sala por muito tempo, pois os homens que a levaram até lá têm um fim trágico, e depois disso o papai sai com ela nos braços. A próxima cena é os meninos se encontrando com a 11. E Nancy, depois de algum tempo, com os amigos do Steve e ele, vai pra casa. Pelo menos é o que ela disse, visto que vemos uma cena depois que ela foi procurar a Bárbara. E ela acha, inclusive, o carro dela parado no mesmo canto que tinha ficado na noite anterior. E depois ela vê um bicho, a mesma coisa que o Will, no meio da estrada, e ela corre de medo. Depois disso, a Joyce se comunica com o Will por meio das luzes. Nancy chega em casa e conversa com a mãe sobre o sumiço da Bárbara, e o Hopper recebe uma ligação e sai, junto com um policial que estava com ele, que era um amigo dele, para onde a ligação estava pedindo que ele fosse. Os meninos, junto da 11, e até viram o carro da polícia quando esse parou. Joyce se comunica com o Will e vê de novo a coisa. Novamente vemos as crianças e o Hopper que acham o corpo do Will e se entristecem por causa disso. Os meninos, inclusive, culpam a 11, porque ela meio que disse que o Will estava vivo e agora eles acharam o corpo do Will. Então essa cena realmente foi bem triste. Pra 11 principalmente. Joyce corre, tentando fugir da coisa, só que no meio do caminho ela acha Jonathan. E ocorre nesse momento um abraço de Joyce com Jonathan e de Mike com a sua mãe, enquanto uma música de fundo, bem assim, melancólica, toca. O episódio 4 começa com Hopper contando a Joyce que achou o corpo do Will. E ela fala das luzes e do bicho que ela viu. E Hopper fala com ela sobre tentar enfrentar o luto e depois sai de lá da casa dela. Corta para o Jonathan sofrendo por causa da morte do irmão. E Joyce, depois que vê a coisa saindo da parede, resolve pegar um machado e esperar até que ele reapareça novamente. Depois disso, a gente vê os pais do Mike vendo a notícia do falecimento do Will. E eles veem essa notícia na TV. E o Mike briga com a 11. Só que ela consegue, por meio do rádio do Mike, passar a voz do Will com seus poderes. Já no outro dia, Joyce é acordada por Jonathan para ver o Will. Depois disso, o Mike pede para não ir à escola e fala com os outros meninos, o chamando para ir até a sua casa. Hopper vai junto da Joyce e do Jonathan identificar o corpo e conversa com o Jonathan sobre a mãe dele, sobre o estado em que ela se encontra, e depois disso, Joyce sai revoltada dizendo que aquele não era o filho dela. Nancy fala com o Steve sobre a Bárbara e se revolta por ele parecer se preocupar mais com a bronca que levaria dos pais do que com o sumiço da própria Bárbara. E depois disso, o Jonathan vai atrás de Joyce, porque ela saiu revoltada, tentando convencê-la de rever o que ela estava pensando, né? Porque ela estava se comunicando com o Will por meio das luzes, e eles discutem. Vemos novamente os meninos conversando sobre a possibilidade do Will estar vivo, só que o rádio que eles tinham não daria para que esse fosse ouvido novamente. Então eles resolvem transformar a 11 e levar ela para a escola, para o rádio do primeiro episódio, para que ela, por meio desse, conseguisse, com seus poderes, achar o Will. O cientista manda um cientista para o outro lado do portão do mundo invertido, só que esse não volta de lá. E, durante a aula da Nancy, ela é chamada pelos policiais porque eles estavam investigando o sumiço da Bárbara. E aqui a gente tem um momento que é bem interessante, onde os policiais dizem: "Você percebeu que a Bárbara tinha saído antes ou depois de trocar de roupa?"
A mãe dela fica até meio chocada depois disso. Hopper, depois disso, vê uma reportagem na TV e os meninos vão para a escola junto da 11. Só que eles não conseguem entrar na sala porque ela está trancada. E o professor pede que eles vão até o auditório, onde está rolando ali uma reunião de homenagem ao Will. E depois dessa reunião, o professor daria acesso aos meninos para que eles passassem até o dia, se quisessem, no rádio da escola. A mãe da Nancy, que estava com ela, chega em casa com a Nancy e depois de um desentendimento, a Nancy sobe para o quarto e reúne as fotografias que o Steve tinha rasgado do Jonatas do episódio anterior, quando ele quebrou a câmera do Jonatas. E ela vê o bicho que ela viu na floresta nas fotos, ou pelo menos vê uma sombra desse bicho nas fotos. Depois disso, o Mike viu que aqueles meninos estavam rindo do Will e vai lá enfrentá-los. E o menino parte para cima do Mike, só que ela faz algo que vocês estão vendo na cena. Depois vemos o Jonatas em uma funerária, procurando um caixão pro irmão, quando a Nancy aparece para falar com ele e contar sobre as investigações e sobre o homem que viu quando estava investigando o sumiço da Bárbara. Corta para o Hopper falando com o homem que ele viu no noticiário e perguntando sobre o corpo que ele achou no lago. Só que ele se distrai com o carro, que o homem diz: se você não tomar cuidado, ele vai acabar conosco. E ele, distraído com esse carro, quando olha novamente para o homem, esse já tem sumido. Joyce tenta falar com o Will por meio das luzes de novo e, em meio a isso, a 11 está tentando, por meio dos seus poderes, achar a voz do Will. A gente até vê, antes disso, um flashback dela fazendo com que a voz de um homem seja reproduzida em um rádio. Esse homem que a propósito estava em outra sala, dentro do laboratório. Ao mesmo tempo que ela tenta achar o Will, que se comunica com Joyce por meio da parede da sua sala, o rádio da escola até consegue fazer com que a voz do Will saia e eles meio que escutam o Will falando com a mãe, só que pega fogo e os meninos conseguem apagar a tempo. Há tempo e não há tempo, né, já que o rádio ficou quase que completamente queimado. E nesse meio tempo, o Will some porque a Joyce manda ele correr e ela pega o machado e começa a destruir a parede da sala. Depois do excesso do uso dos seus poderes, Nancy fica meio fraca e é levada de cadeira de rodas para fora da escola. Depois disso, vemos Jonatas e Nancy aumentando a foto, deixando ela com melhor qualidade, e eles descobrem que o bicho que foi visto pela mãe dele é real. Logo depois disso, Hopper vai no necrotério e fura o corpo do Will, descobrindo que era um boneco daqueles bem realistas. Nesse meio tempo, o pai do Jonatas chega até a casa de Joyce e ele se abraça com ela, meio que a consolando por causa de tudo que aconteceu. E depois de ir no necrotério e suspeitar que o laboratório teve alguma coisa a ver com aquele boneco que foi colocado ali, como se fosse o Will, ele vai até o laboratório e corta a cerca para entrar no laboratório. A gente percebe que depois que o Hopper consegue entrar dentro do laboratório, ele meio que se vê impedido de passar para um lugar onde ele queria ir, e ele derruba um homem no murro e enquanto isso pega a arma dele e encurrala o outro, e depois derruba o outro homem e consegue assim acesso ao cartão. Nesse meio tempo, o pai do Will, que até então tinha vindo para casa da Joyce, fala com ela sobre o Will. Hopper, de tanto andar, depois que ele consegue entrar pela porta, ele acha um quarto e vê um desenho, e ele pega o desenho que estava no quarto. Corta para os meninos falando do mundo invertido e sobre o Will estar lá, e conversando sobre esse lugar. Hopper, depois que ele acha o desenho, ele sobe por um elevador, esse que se fecha antes que os cientistas conseguissem pegar ele, e depois disso ele vê o portal que leva a pessoa do mundo real para o mundo invertido. Só que depois que ele chega lá no portal, ele é apagado por alguém. Jonatas, nesse meio tempo, chega em casa e conversa com o pai. E depois a gente vê a família do Mike se arrumando, junto com a família também do Will, para o funeral que ia acontecer do Will. E depois a gente vê algumas pessoas no funeral do Will e o pastor consolando os presentes. Vemos também aqui outra memória da Joyce com o Will desenhando. E depois disso o Hopper acorda em sua casa e começa a procurar alguma escuta. E ele acha essa na lâmpada. Corta para o povo escutando a ligação do povo da cidade de Hawkins. Nesse caso específico, a gravação que Eleven fez do Will. Corta pra Jonatas e Nancy dizendo que vão matar a coisa. E aqui a gente vê a cena do papai, que é como a 11 fala, investigando a rádio queimada da escola. E depois disso a gente vê os meninos perguntando ao professor como faz para ir para um mundo invertido. Dão até o nome de Vale das Sombras. E o professor explica tudo, dizendo que para ir para lá é necessário um portal. E ele fala alguma coisa também sobre distorcer a gravidade. Vai ser abordado mais à frente. Os outros policiais vão falar com o Hopper sobre alguns dos acontecimentos que tinham havido ali na cidade enquanto ele estava fora. Para você que não entendeu muito bem, depois que ele foi apagado, ele acordou no outro dia bem tarde, não foi ao emprego. Os amigos policiais dele, preocupados com ele, foram até a casa dele saber por que ele não foi ao trabalho. Esse é o contexto da cena. O ex da Joyce fecha o buraco que ela fez na parede com o machado e os meninos planejam ir para o portal, pegando as suas bússolas, pois essas são guiadas por um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético que é o do portal. Steve vai falar com Nancy, tentando marcar o encontro, só que ela recusa e segue tentando aprender a usar um bastão, um taco, para o plano que ela tinha feito com o Jonatas, que já foi anteriormente citado. Joyce briga com seu ex por causa do seguro que ele queria e manda que ele vá embora. Nancy, enquanto isso, vai de encontro ao Jonatas, que está tentando atirar em umas latas, e falha, ele não consegue acertar nenhuma. Só que a Nancy consegue, e eles falam sobre a família da Nancy, que a mãe dela se casou com um homem porque ele tinha condição e os dois fizeram família infeliz, uma coisa assim. Isso vai ser abordado inclusive mais um pouco à frente do episódio, então é interessante você ter essa fala da Nancy, que foi a Nancy que falou isso para o Jonatas. Hopper, depois do que foi descrito, liga para a casa da sua ex-mulher e descobre que ela tem agora um outro bebê. Depois disso, os meninos saem em busca do portal. E vemos outra memória da 11, agora na banheira, onde ela tenta encontrar o homem e até acha. Só que o canto em que ela tá é interrompido quando ela vê a coisa que perseguiu o Will e que a Joyce viu, que a Nancy viu também. E corta novamente para Nancy e Jonatas, que brigam por causa do que a Nancy tinha falado anteriormente. Principalmente por ela estar tentando ser uma outra pessoa por estar namorando com o Steve.
O Jonatas diz isso pra ela. Depois de muito andarem, Lucas percebe que a 11 estava mexendo com as bússolas. Hopper tenta achar algum grampo na casa da Joyce e diz a ela que o corpo era falso, o corpo do Will. Depois que Lucas descobre que a 11 estava afetando a bússola de alguma forma, os meninos brigam por causa dela e Lucas e Mike se agarram. Só que 11 joga Lucas contra um ônibus e ele fica desacordado. Depois o Lucas acorda e sai revoltado. E os meninos percebem que a 11 sumiu. Corta pra Nancy e Jonathan na floresta, vendo um cervo machucado, quando eles decidem matar para tentar aliviar um pouco a dor do cervo, para que esse sofresse menos. E do nada ele é puxado por alguma coisa. Eles até tentam achar ali algum rastro de sangue para saber o que puxou o bicho ou para onde ele foi, só que eles não acham nada. Nesse meio tempo, enquanto o Jonathan está procurando por um lado e a Nancy por outro, a Nancy vê um buraco no tronco de uma árvore e entra nesse, mesmo que o Jonathan não estivesse próximo nesse momento. E acontece que o buraco era um portal para um mundo invertido. E ela lá vê o bicho. Gente, eu sempre vou me referir a coisa como bicho, porque eu não sei falar o nome do personagem do jogo de D&D. Assim como também o nome do jogo de D&D, eu não sei pronunciar muito bem, eu acho que a minha dicção não é tão boa pra me falar. Voltando agora pra Nancy, que vê o bicho e dá um grito pelo Jonatas, e ele fica ali meio perdido, tentando achar onde ela tá, porque afinal ela tá no mundo invertido, não tem como ele ver ela. E a câmera novamente volta a mostrar a abertura do portal na árvore e o buraco se fechando lentamente. O episódio 6 começa com o Jonatas gritando pra Nancy, tentando direcioná-la do mundo invertido até onde ele estava. E a Nancy faz isso e coloca a mão pra fora, e ele puxa ela pra fora do mundo invertido. E depois que o Jonatas consegue tirar a Nancy de dentro do mundo invertido, o portal se fecha. Depois a gente vê a cena do Dusty conversando com o Mike para que eles vão à casa do Lucas, para que o Mike se desculpe com o Lucas, já que foi ele que começou a briga. Depois disso a gente também vê que o Hopper conversa com a Joyce sobre a mãe da Eleven. Vocês lembram daquele policial que falou a ele que uma mulher tinha sido submetida a testes clínicos e por causa disso a filha dela e ela também tinha desenvolvido os poderes? Então, o Hopper descobre essa mulher e resolve ir até a casa dela para saber sobre a 11, porque quando ele foi na lanchonete, ele descobriu que tinha um menino com a cabeça raspada e essa menina, que ele pensava que era um menino, não era o Will. Ele começou a investigar mais sobre ela e achou a mãe dela e resolveu ir na casa dela com a Joyce. Depois que o Jonatas tira a Nancy do portal, eles vão pra casa dela e nesse meio tempo a gente vê que o Steve também está indo pra casa dela. Só que quando ele chega lá pra pular a janela, ele vê ela com o Jonatas juntos. Aí depois ele sai assim meio triste, revoltado e vai pra casa dele junto com seus amigos. Jonatas e Nancy, depois disso, conversam sobre o que aconteceu e o Jonatas acaba dormindo com Nancy. Dormindo na casa dela, não com ela. E eles decidem no outro dia ir juntos matar o bicho. Bolam um plano para fazer isso da melhor maneira possível. Já no outro dia, 11 acorda assustada de memória que ela teve dentro do laboratório. E ao olhar seu reflexo no rio, colocando ali a peruca que ela tinha em mãos, ela dá um grito. Corta para a família do Mike, onde a mãe percebe que a Nancy não está ali na mesa junto com eles. O Mike também não está, porque ele tinha saído com o Dusty para fazer as pazes com o Lucas. E a mãe vai procurar a Nancy no quarto dela, só que ela não está lá. Como eu já disse anteriormente, ela tinha saído com o Jonatas para fazer o plano para matar o bicho, né? Nesse meio tempo, os meninos vão até a casa do Lucas para que o Mike pudesse pedir desculpa ao Lucas, só que depois de muita conversa, esse não aceita as desculpas do Mike. Depois disso, vemos a 11 invadindo o supermercado e roubando ali algumas comidas. Eu acho que o nome é Waffle, que é inclusive uma das comidas que a 11 mais gosta. Corta novamente para uma memória da 11, com ela indo para o tanque, para uma espécie de banheiro, vocês estão vendo aí na foto, levada pelo papai dela. A mesma, inclusive, que eu coloquei a foto no episódio anterior. O que vocês estão vendo aí agora na tela? Corta novamente para o Hopper e Joyce, que chegam na casa da mulher, que é a irmã da 11, e são recebidos pela irmã dela, pois ela está em um estado meio crítico. Depois que ela perdeu a filha, ela ficou em um estado meio debilitado. Depois que os meninos não conseguem falar com o Lucas, eles saem da casa dele, e o Lucas também sai da sua casa, e ele encontra um homem, quando vai saindo da casa, saindo de uma van. Guarda a informação desse homem com essa van, que vai ser muito importante pra frente do episódio. E os outros meninos, o Mike e o Dusty, depois que saem da casa do Lucas, eles vão dar uma volta pela cidade procurando a 11. A gente depois descobre que a mãe da 11, como já tem falado anteriormente, participou de alguns experimentos realizados pelo papai, como a 11 chama o homem que cuida dela dentro do laboratório, e que isso possibilitou que a 11 nascesse com poderes. A irmã dela, inclusive, disse que a 11 tem poderes, só que ela morreu antes de nascer. Que o estado em que a mãe da 11 se encontra foi uma forma que ela encontrou, a mãe da 11, de se proteger do luto. E ela ficou daquele jeito que vocês estão vendo aí nas imagens. Jonatas e Nancy compram armadilhas e coisas para ferir o bicho, e Nancy descobre o que Steve fez. Pintou um monte de frases ao longo da cidade, falando mal dela. Ela vai até o Steve, que tá com os amigos dele, ainda pintando essas frases, e meio que pergunta por que ele fez isso. E ele disse que viu ela com o Jonatas na casa dela, na noite anterior. E o Steve fala um monte de coisa para o Jonatas, e eles brigam de murro, gente. Só que a polícia chega, interrompe essa briga, os amigos e o Steve correm, e o Jonatas e a Nancy ficam, e ele acaba sendo levado para a delegacia. Nesse momento, os policiais ligam para o Hopper, dizendo que esse foi pego pela polícia e tá lá, para que essa Joyce, já que ele tem uma amizade com a Joyce por causa das investigações do Will. Depois disso, corta para o Hopper já saindo da casa da mãe da 11, que é quando ele é notificado pelos outros policiais da prisão do Jonatas, e corta novamente agora para uma mulher, dizendo para Nancy que era melhor ela tentar acalmar o namorado dela. E ela, ele não é meu namorado, e a mulher, se ele não fosse seu namorado, ele não teria agido dessa forma. Só o amor faz a gente agir dessa forma, com a qual ela agiu, avançando para cima do Steve. Depois disso, o Dusty e Mike procuram a 11, e eles são encontrados pelos meninos do bullying, que os encurrala em um precipício, e um dos meninos, ali ameaçando o Dusty, manda ele pular. O Mike até pula,
Só que ele é resgatado pela 11, que quebra o braço de um dos meninos e expulsa o outro, com seus poderes. Depois disso, a 11 cai, meio cansada por ter usado demais os seus poderes, né? E enquanto a 11 tá caindo de cansaço, ela relembra uma outra cena que ela teve vendo um daqueles bichos que pegou o Will e que a Joyce viu tentando sair da parede, e ela se aproxima dele e encosta no bicho, e o bicho abre a boca pra ela, e ela, por causa disso, abre o portal. Depois disso, corta pra um homem, aquele que o Lucas viu anteriormente, vendo o Dusty, o Mike e a 11 chegando na casa do Mike e falando com o papai pra que esse fosse até lá, até a casa do Mike, porque ele tinha achado a 11. O episódio 7 começa com Mike e Owen conversando e eles quase se beijam, só que eles são interrompidos pelo Dusty, que recebe a ligação do Lucas dizendo que as vans, muitas daquelas que ele tinha visto uma no episódio anterior, estão indo em direção a onde eles estão, para pegar a 11. O Lucas até fala, os homens maus estão chegando. 11, na perseguição desses homens maus, arremessa uma van em cima deles, e essa que cai, fazendo com que a perseguição acabe. Depois disso, as crianças se escondem em um lugar deserto cheio de ônibus. Joyce e Hopper vão à polícia, pois recebem um alerta de um outro policial de que Jonathan estava lá. Nesse meio tempo, o povo do laboratório vai até a casa do Mike e investiga, revirando toda a casa do Mike. E a mãe do Mike é acalmada por ter se revoltado porque ele está fazendo aquilo, por ter se revoltado por eles não disserem quem é a menina, e ela queria saber quem é a menina, e ela é acalmada pelo papai. Os meninos bolam ali um plano, até verem um helicóptero e decidem se esconder dentro dos ônibus. Depois disso, Joyce fala com Jonathan na delegacia, esse já solto ao mando de Hopper, e a gente vê um dos meninos daqueles que a 11 quebrou o braço no episódio anterior, falando dela, né, algumas das características, dizendo que é uma menina, quebrou o braço dele e os policiais debocham da situação, né, porque o menino fez isso com ele. E o Hopper pergunta como era essa menina, e ele disse que ela tem a cabeça raspada e que estava junto com o Mike e o Dusty. E, por causa disso, o Hopper, Jonathan, Nancy e a Joyce, eles vão até a casa do Mike para ver se ela tá lá com ele. Só que quando eles chegam lá, o povo do laboratório ainda estava lá, nesse momento saindo, e eles decidem não ir, para não levantar suspeitas sobre quem eles estavam procurando ou sobre o que eles tinham descoberto. Steve briga com os amigos dele por causa de Nancy e do que eles estavam falando dela, e depois ele pede para limpar o que ele tinha escrito no letreiro, eu acho que de um teatro. Corta para o Hopper tentando se comunicar com as crianças por meio do rádio, esses que vocês estão vendo na tela. E eles descobrem onde as crianças estão. Só que os homens maus chegam primeiro onde as crianças estão do que eles, e quando quase vão entrando no ônibus, são derrubados pelo Hopper, que chega logo depois, e o delegado Hopper consegue derrubar os homens no chão, levando assim os meninos para a casa da Joyce, e depois tem uma cena deles falando com a 11 sobre a possibilidade dela achar o Will e a Bárbara. Ela até tenta ali na casa da Joyce por meio do chiado do rádio, só que ela não consegue. E ela diz que precisa de uma banheira, e os meninos ligam para o professor perguntando como eles podem fazer um tanque de privação sensorial para que ela consiga acessar o mundo invertido por meio desse e ver se a Bárbara e o Will estão lá ainda vivos. O pobre do professor, gente, estava em um encontro. Corta para eles indo para a escola, porque para fazer essa banheira de privação sensorial, eles precisariam de muito sal. E eles não têm essa quantidade de sal suficiente na casa deles, então eles vão procurar na escola e levam até uma piscina. Então a banheira acaba se tornando uma piscina de privação sensorial. Joyce fala com 11 para que ela fale caso se sinta sobrecarregada ou com medo, e depois que eles constroem a banheira sensorial, ela entra e vai atrás da Bárbara e do Will, descobrindo infelizmente que a Bárbara estava morta, onde ela fica muito nervosa, só que a Joyce consegue acalmá-la, então ela vai e procura o Will. E descobre que ele está lá na cabana dele. Só que o Will se desintegra do nada, mas ainda está vivo. 11 acorda e é consolada por Joyce e depois pelos meninos, e Joyce e Hopper decidem ir novamente para o laboratório buscar o Will. Jonathan e Nancy conversam novamente sobre matar a coisa, e Joyce e Hopper invadem o laboratório e são cercados pelos policiais de lá. Vemos depois disso que o Will está no mundo invertido, dentro da sua cabana, e depois a sua cabana é completamente destruída. O episódio 8 começa com o papai falando com a Joyce sobre ela ter falado com o Will no mundo invertido por meio da parede da sala dela. E ele diz também que precisa da Joyce para conseguir salvar o Will. Ao que a Joyce questiona. Ela diz assim: vocês bolaram a morte do meu filho, colocaram um boneco dizendo que era ele e agora vocês precisam da minha ajuda? Corta para o Hopper levando um choque para que os cientistas pudessem descobrir tudo que ele sabia, e ele fala de um acordo com esses. E também que caso ele sumisse, todas as informações que ele sabia já tinham sido entregues ao jornalista e esse publicaria essas informações em um jornal. O contrato a propósito que o Hopper vai fazer é para tentar achar o Will. Depois disso a gente vê os meninos que percebem o sumiço da Nancy e o Jonas, eles lá na escola, né? Para entender o contexto, assiste ao vídeo anterior. E corta pra Jonathan e Nancy na casa dele, montando uma armadilha pra pegar o bicho que eles tentaram no episódio anterior, mas não conseguiram. Tentando pegar o bicho e esperando até que esse aparecesse na casa dele. O papai pergunta para o Hopper sobre a 11 e eles chegam a um acordo. Esse que era: o Hopper pediu que os meninos ficassem em paz e ele entregou onde a 11 estava. E enquanto eles foram procurar, o Hopper e a Joyce iriam buscar o Will ali no mundo invertido. Corta pra ele já no mundo invertido, onde Hopper manda a Joyce respirar, que ela tava meio nervosa, e o Hopper também tem uma lembrança, enquanto isso, da filha dele também tentando respirar. Corta novamente pra Jonathan e Nancy, que agora cortam a mão pra atrair o bicho, e os meninos seguem o plano do Hopper, que é continuar na escola. Na casa do Jonathan, o Steve chega, e ele vê o corte na mão da Nancy e fica preocupado. Foi o Jonathan que fez isso com você? Ele entra na casa pra falar com o Jonathan, quando as luzes começam a piscar e o bicho aparece. Quando a coisa aparece, tem tiro e correria, e depois tudo se acalma. Corta novamente pra o Hopper, ainda no mundo invertido, se lembrando dos últimos momentos da filha no hospital. O Steve corre com medo, mas ele decide voltar quando vê novamente as luzes piscando para ajudar a Nancy e o Jonathan a matar o bicho. Esse que inclusive reaparece e eles queimam o bicho.
Depois disso a gente vê o Jonatas percebendo que a mãe dele estava ali dentro da casa, já que quando o bicho aparecia as luzes piscavam e quando a mãe dele aparecia, e quando a mãe dele apareceu, pelo que ele percebeu, as luzes iam se acendendo e se apagando lentamente. Uma coisa bem legal, que vai ser inclusive abordada nas próximas temporadas. E ele vê essas luzes se acendendo até eles saírem da casa, quando ele vê a do poste se acender e se apagar lentamente e continuar acesa, como ela já estava anteriormente. Depois a gente vê o Mike e a 11 conversando e rola um beijo entre eles. Depois disso, os cientistas chegam na escola e começam a procura pela 11. Após encurralarem a 11, eles têm um fim trágico. E a 11, por usar demais os poderes, acaba desmaiando. O papai chega, depois disso, e tenta convencê-la de levá-la novamente para o laboratório, só que ela não quer ir. E a coisa aparece e ataca os cientistas e o papai. E os meninos fogem. Joyce, enfim, acha o Will e consegue tirar ele de uma espécie de muro, onde ele estava com um bicho na garganta dele. Guardem essa informação. E depois disso a gente vê que o bicho chega até onde as crianças estavam, só que a 11, usando seus poderes, enfrenta o bicho e desintegra o bicho no ar e some junto com o bicho. Inclusive, depois disso, os meninos ficam muito tristes. Corta novamente para o Hopper tentando reanimar o Will, pois ele estava sem respirar, e ele se lembra da filha dele quando estava sendo reanimada por médicos no hospital. E o Will, enfim, consegue acordar. Depois disso, a gente vê que a mãe do Mike vai de encontrar ele e o abraça. Corta agora para o Will acordando no hospital, com o Jonatas e a sua mãe ali em sua volta. E a gente também vê outros amigos esperando para falar com o Will. E quando os meninos vão ver o Will, eles falam da 11 pra ele. Corta agora para o Hopper sendo levado por uns homens de carro. Depois a gente vê, mais à frente, que nada aconteceu. Tipo, ele só foi levado de carro, mas pra onde ele foi a gente meio que não tem certeza. Talvez seja confirmado na próxima temporada, né? Na temporada de número 2. E depois que o Hopper é levado por esse homem de carro, a gente vê que um mês se passa e que os 4 meninos novamente estão jogando D&D. Só que os meninos são interrompidos porque o Jonatas vem pra levar o Will pra casa. Quando o Jonatas sobe, indo em direção ao seu carro para ir pra sua casa, ele é interrompido por Nancy, que o deseja Feliz Natal. Ele até, inclusive, deseja Feliz Natal também pra mãe da Nancy. E ele recebe um presente dela. Quando chega no carro, o Will pede pra abrir o presente, ele concede a permissão. E a gente descobre que a Nancy deu uma câmera para o Jonatas. A cena agora corta para o Hopper na delegacia e depois levando o Ruffles para um buraco na floresta, uma espécie de porão. Jonatas usa a nova câmera junto com a família dele enquanto eles comemoram o Natal. E o Will vai ao banheiro e consegue cuspir parte daquele bicho que estava na boca dele. Ele vê um flash do mundo invertido enquanto ele ainda está no banheiro. E o episódio acaba com ele falando sobre o jogo de D&D que teve com os meninos no porão do Mike. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com alguém que também gosta da série e de livros e filmes, e o que esse canal também aborda. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.